irmãos que não querem fazer amém? Amém! Diz então assim o versículo 20: o que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estarão na terra como as que estarão nos céus. Amém? Quando o pastor Elias abriu a Bíblia em Colossenses, ele viu a minha mensagem do tema, e ele pregou outra mensagem que foi muito boa ali. Como eu falei, irmão, eu quero falar sobre a mensagem da cruz, mas não estou lá essas coisas que eu estou tão desanimado aqui. É da gripe, mas vamos falar um pouco aqui a palavra do Senhor. Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossenses que através do sangue de Jesus na cruz nós fomos reconciliados. Irmão, a cruz, ela era a pior ou o pior meio para a punição. Quem ia para a cruz eram malfeitores, eram pessoas de má índole, e essa morte na cruz era lenta. Mas antes dele ir para a cruz, ali ele foi julgado, e o julgamento que fizeram de Jesus foi um julgamento injusto, porque o Sinédrio era responsável por todas as causas religiosas, e eles trabalhavam dentro da lei. Mas quando foi um justo para ser julgado, a lei, como diz Sofonias, a lei frouxou. Ele diz que a lei frouxou, e o julgamento de Jesus não foi um julgamento justo. Por quê? Em primeiro lugar, antes de julgar, já deram a sentença para Jesus. Falaram à multidão: ele tem que morrer. E antes que anunciasse a sentença, se fosse pela lei justa, teria que ser julgado. Segundo ponto, julgaram Jesus na casa de um sumo sacerdote. Não poderia julgar na casa de um sumo sacerdote. Terceiro erro é que julgaram Jesus à noite, e não poderia. E tudo isso estava ali, a multidão, Satanás trabalhando para que Jesus viesse a morrer. Como se diz assim: todo homem para na morte. Então vamos matar a esse Jesus, e as coisas vão ficar do jeito que nós queremos. Mas ali, antes de ser chicoteado, Pilato faz um julgamento de Jesus. E nesse julgamento de Jesus, Pilatos manda açoitar a Jesus. E o açoite, irmão, era um chicote que tinha umas pedras ou uns ossos assim, e na forma que o capataz levava aqui, que batia, que pegava no corpo de Jesus, que arrastava, ficava aquelas marcas no corpo de Jesus. E ali era 49 chicotadas. Era uma forma de humilhar e de matar do mesmo jeito. E ali Pilatos, ele mandou chicotear a Jesus. E quando ele mandou chicotear a Jesus, ele deixa Jesus lá e vai até a multidão e diz: olha, eu chicoteei ele e eu não achei um crime nele.
Aí a multidão, em vez de dizer, bom, então solta o homem, pelo contrário, mas ele tem que morrer. Pilatos vai lá novamente e diz, olha, eu quero te dizer, tu és o filho de rei, tu és o filho de Deus, você é rei. E ele diz então assim, olha, tu sabe, Pilatos falando, tu sabe que eu tenho autoridade de tirar você dessa cruz. Jesus disse, nenhuma autoridade é dada ao homem na terra, sem antes o meu Pai dar para ele. E ali Jesus, olhando a conversa de Pilatos então volta até o povo de novo. Pilatos, irmão, estava ali como governador, não fez um bom governo, mas queria agradar a quem? O povo. E o povo queria ver Jesus morto. E o povo ficava ali sempre jogando. E Pilatos então abre um parênteses dizendo, olha, vocês sabem que quando é para morrer alguém ou prender alguém que está preso, ele vai ser solto. Olha, eu quero perguntar para vocês, quem é que vai ser solto? Eu solto esse Jesus, o justo, ou eu solto Barrabás? A turma gritaram, solta Barrabás. Barrabás era assassino, era homem cruel, mas o povo sempre escolhe a pior parte. E Jesus está ali e o povo está gritando, mata a esse Jesus, olha, mata a esse Cristo, porque ninguém pode ser rei aqui a não ser César. Todos querem falar que é rei, olha, é contra César. Hoje, irmão, é a mesma coisa, não mudou nada, mas tudo isso é uma perseguição espiritual. Mas a igreja do Senhor é uma igreja que está pronta, irmão, para estar orando ao Senhor, é uma igreja que está pronta para olhar para dentro da palavra do Senhor. E ali Pilatos, então, ele começa. E ele vê tudo aquilo ali. E quando ele vê tudo aquilo ali, o povo escolhendo Pilatos, então diz, olha, eu vou lavar as minhas mãos. Era uma forma de dizer, eu não vou mais se meter sobre esse homem, sobre esse justo. Mas deixa eu fazer uma pergunta, eu como governador, e o sangue dele? O povo falou, que caia sobre nós e nossos filhos. Até hoje, irmão, Israel paga o preço. Até hoje o povo paga o preço. Morre aquela geração, vem aquela geração, e é guerra e mais guerra. Sabe por quê? Uma escolha errada. Então Jesus estava na cruz, e depois que foi chicoteado ali na cruz, alguém olha para Jesus e fala, olha, vamos colocar uma coroa na cabeça dele. Vamos colocar uma coroa, porque ele disse que é rei, zombaria pura. Tem pessoas que assim, gostam de zombar, zombando da cara do nosso Jesus. E aí eles batiam no peito, os zombadores, e falavam, olha, tu disse que derruba esse prédio, aí com 3 dias você vai construir novamente. Diz que é o rei, e agora? Diz que salva, agora salva a ti mesmo. Era desse jeito, a zombaria, zombando o nome de Jesus, zombando ao Senhor. E ali pegava umas vestes de escarlate e dizia, olha, vamos vestir ele com essas vestes, vamos. E ali Jesus, certa hora, disse, eu estou com sede. Pegaram ali vinagre e deram para Jesus. Tudo isso para querer cada vez mais humilhar. Mas o que é que eu vejo ali em Jesus? A mensagem da cruz. A mensagem, irmão, ou as cordas que segurou Jesus ali na cruz do Calvário, era simples. A primeira corda, irmão, é a corda chamada amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus poderia dizer, sabe de uma coisa, eu vou rogar ao Pai, Ele vai mandar 12 legião, e
você vai ver que além de eu sair daqui, vocês vão cair tudo fulminado, mas a corda do amor está dizendo: você hoje está fazendo isso porque você não conhece a verdade. E ele começou, Jesus, ali ficar naquele lugar, e eu fico imaginando os pés todos pregados, as pernas todas também ali a pregar, as mãos também, e Jesus sentindo aquela dor, mas ele estava ali porque a corda do amor estava na vida dele. Segunda corda do amor que segurou Jesus na cruz do Calvário foi a obediência ao Pai. Ele disse: eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Que nós venhamos sair daqui e dizer: eu estou na igreja, não às vezes, muitas das vezes, porque eu quero, mas porque eu reconheço que sou um pecador, e eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Quando nós, irmão, caímos em obediência à palavra do Senhor, quando nós caímos em obediência a um Deus vivo e verdadeiro, o vento pode soprar, os levantes podem se levantar, as enfermidades podem vir, a dificuldade financeira também, mas Jesus está dizendo: você não está só. Eu disse para você: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É hora da igreja levantar as suas mãos, é hora da igreja levantar as suas casas e sair proclamando: Jesus te ama, Jesus é a solução, Jesus é o libertador, Jesus, ele é a fonte de tudo, para tudo que você está passando. Jesus, ele é aquele que entra lá com providência para te dar vitória. A minha e a tua vitória só vem através de Jesus. Depois de espancado, tira o homem da cruz, e agora fala: carrega a tua cruz. Eu não posso carregar a sua cruz, irmão. Mas tem muitas pessoas que estão, Júlio, cortando a cruz. Evangelho, irmão, não é como muitos, sem noção, põe uma placa lá: venha, que Deus vai resolver todos os problemas. Tem problemas que eu vou levar para o resto da minha vida, Jesus, e eu vou orar. Jesus só vai dizer: Paulo, a minha graça te basta. Tem pessoas que pensam que igreja é um parque de diversão, aqui é uma luta travada diária. E às vezes nós paramos e pensamos com a lente humana, e nós falamos assim para nós mesmos: só vencem o mais forte dentro da igreja. Mas não tem crente fraco, irmão. Crente que vai morar no céu, crente que vai morar no céu é crente forte, é crente potencializado da palavra do Senhor. Porque quando alguém vai bater em você, o pastor Elias estava falando antes de bater em você, que nós estamos escondidos em Cristo, vai bater em Jesus primeiro. Então, por que você ainda fica tão ouvindo a ou B? É falta de maturidade, ou é falta de espiritualidade, ou é falta de poder de Deus, ou é falta de conhecer a palavra do Senhor? Conheça a palavra do Senhor, porque hoje alguém pode bater nas minhas costas, mas amanhã pode se levantar. Por quê? Porque Judas Iscariote andava com Jesus e o traiu. Hoje não é diferente, não, é a mesma coisa. É irmão de sangue levantando contra irmão, é esposo, é esposa, é parente, é família. E tu pensa que Deus não vai entrar com recurso? Deus vai entrar com os seus recursos. E agora pega Jesus, ele pega aquela cruz, ele vai nas vias dolorosas, palmeando a terra, todo machucado, e
ele vai passando ali a cidade de Jerusalém. Agora, irmão, imagina o cão se levantando e usando alguém. Esse aí, ele é rei dos judeus. Você já viu o rei carregar a cruz, humilhar? Esse aí que curou a tantos, que salvou a tantos, nem ele mesmo ele salva. A afronta que vem sobre as nossas vidas, e Jesus vai andando, e ele chega até ao Gólgota, e ali, quando ele chega ali, ele ficou 6 horas naquela cruz, morrendo aos poucos. Deixa eu te falar nesta manhã, o teu inimigo, os teus inimigos, ele quer que você morra aos poucos. Sabe aquele negócio? Eu vou matar alguém na unha, eu vou matar alguém aos poucos. Pois o que aconteceu foi o que aconteceu com Jesus. Mas o diabo pode planejar, os carnais podem planejar, aqueles que se dizem que é cristão, mas não são, podem planejar, porque Deus só dá, olha, Deus só dá para mim e para você o que nós podemos suportar. Suporta mais um pouco, ora mais um pouco, jejuma mais um pouco, fala mais um pouco com Deus, se esforça para vir mais para a casa do Senhor, porque nesta manhã o laço está sendo quebrado pelo poder de Deus. Vê como você entrou neste recinto, vê como você estava, parece que estava em qualquer lugar, menos na casa do Senhor, mas Deus não despede o seu povo vazio. Deus sempre tem uma palavra para a sua igreja. Glória a Deus. Jesus está na cruz. Glória a Deus. De repente, assim, estava de dia, tornou-se em trevas. A natureza estava testemunhando que quem estava na cruz era um justo, e ele na cruz estava ali no lugar que era para ser meu e seu. Aquela cruz, ela veio simplesmente para mostrar para mim e você que hoje é diferente. Por isso que Mateus capítulo 16 e versículo de número 24, ele diz então assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. É fácil chegar na igreja e a gente querer dar uma mensagem de alta ajuda para alguém. Às vezes nós aconselhamos e mostramos o valor que aquela pessoa tem, que a pessoa não enxerga. Mas eu torno a repetir, aqui é lugar de batalha, batalha familiar, batalha ministerial, batalha, irmão, de todos os lados. Por isso que Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guarda a fé em Jesus, porque você é mais do que vencedor. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de João capítulo 16, no versículo 33, disse essas coisas para que em mim tenha paz. A paz primeiro vem da parte de Deus para nós. Porque o resto do versículo fala: porque no mundo tereis aflições, luta, gemido, choro, decepção vem. E as decepções vêm da onde nós nem imaginamos, da onde nós nem esperávamos, e vem. Eu passei um tempo desse aí, uma perseguição, que olha, só o sangue de Jesus lá no meu trabalho, mas foi forte, mas Deus me deu vitória. Então Deus é aquele, irmão, que vê eu e você. Não adianta, irmão, não adianta, porque em você nós temos um todo. Então a
cruz ali, irmão, Jesus já estava lá e ele morreu. A cruz simboliza a vitória da igreja. A igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. Por quê? Porque Satanás falava então assim: se ele morrer, acabou. O cristianismo também vai acabar. Mas não adiantou, irmão, porque foi lá na cruz que Jesus morreu. Leva Jesus para o sepulcro, pega uma pedra e vai rolando e coloca bem ali, naquela rocha. E quando coloca naquela rocha, aquela pedra, Jesus estava lá como homem. Eu fico imaginando, primeiro dia, os inimigos se levantando. Esse negócio de crente não vai para frente não, tá vendo? O teu rei aí já morreu, acabou. O teu rei não existe mais. Pedro então, que tinha uma quedinha dele no mundo, disse: o quê? Vou para a praia, vou mergulhar na praia agora. Já que Jesus não vive mais, os discípulos de Emaú falaram: nós esperávamos que a política ia ser melhor. Eu estava confiando no Jesus político, mas morreu. Nossa esperança acabou. Tomé já tinha negado. Filipe nem sabia quem era Jesus, nem era o Pai. Ô cambada de discípulo que não conhecia o próprio Deus. Então Pedro está lá desanimado e diz: agora vai ser só praia. Vai ser praia e acabou. Por quê? Porque Jesus não está lá. O segundo dia, a tristeza bate em alguém e tudo começa como está. E alguém pergunta: vai acabar desse jeito? Vai acabar desta maneira? Mas alguém tinha guardado a profecia que Jesus disse: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando vai dando as primeiras horas do primeiro dia da semana, que é domingo, Maria sente que Deus tinha falado. Maria sai correndo e vai ao túmulo. Quando ela chega no túmulo, ela vê dois homens. E os dois homens, que eram dois anjos, dizem então assim: mulher, o que busca? Ela disse: eu busco o meu mestre. Eu estou buscando o meu mestre. Maria estava à procura de Jesus. E ele diz: olha, ele não está aqui. Ele não está aqui. De repente Jesus está perto de Maria, mas Maria está tão seca. Maria estava tão entristecida, com a lente da tristeza cobria Maria. Maria não enxergava, não tinha sensibilidade de ver Jesus. Vê um homem e diz a um jardineiro, e bate a Jesus e diz: você sabe onde o sepultado? E Jesus ali conversando com Maria, e Maria então sente discernimento de Deus. Jesus está perto de Maria, e Maria diz: sabe onde o colocado? E ele fala: mulher, por que me detém? Quando chamou de mulher, ela viu que era o Rabone, que era Jesus, que já tinha ressuscitado. O túmulo está vazio, o túmulo não tem nada, porque Jesus ressuscitou. Nós servimos um Deus que é vivo, igreja. Nós não servimos um Deus que é morto, nós servimos um Deus que ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, eu fico olhando para a palavra do Senhor, que diz em Romanos 16 e o versículo 20, que diz que o Deus de paz em breve esmagará a cabeça da serpente. Deus já está dizendo: eu derrotei ela no jardim do Éden, eu estou derrotando também agora a morte, porque eu sou Deus. E quando ele sai do túmulo, ele diz: todo o poder é me dado nos céus e na terra, nos céus e na terra.
coração, Ele tem poder sobre as tuas finanças. Ele é calamaia seria sobria, sumi crefasto, odamane comanaia sou. Deus sabe o que está te afligindo. Deus conhece os teus passos. Deus mede a tua respiração, o teu batimento cardíaco. Deus reconhece. Deus sabe as noites que você tem passado. Deus conhece as preocupações, e Ele vai tirar o gigante da preocupação, e Ele vai tirar aquilo que está até mesmo se oprimido, porque Ele é Deus que vê, Ele é Deus que sonda, Ele é Deus que fala, Ele é Deus que te acompanha, Ele é Deus que não se perde de vista, Ele é Deus o qual está na tua vida. O teu lar vai mudar, o teu lar vai mudar, Deus vai mudar, olha a rotina de lá, porque Ele não está se agradando. Deus vai mudar a rotina de lá. Então Jesus venceu Satanás uma vez, que a cruz apontava para baixo, mas também a cruz aponta para cima. A cruz apontava para cima, que significa reconciliação para com todos. Jesus disse assim através da cruz: eu quero reconciliar a todos. Eu não quero que nenhuma dessa alma venha se perder. Não, com Jesus não, irmão. Eu posso te abandonar, eu posso te desiludir, mas Jesus está dizendo: eu estou de braços abertos para abraçar a Ele ou a ela. Eu aceito Ele ou ela, com os defeitos que Ele tem e com o defeito que ela tem também. Mas a igreja está querendo não trabalhar, mas ser servida de tudo que é material. Ó, irmão, Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para a igreja, que é para nós deixar de ser preguiçoso e ir fazer a obra do Senhor com saúde. A tua saúde não é à toa. Deus te tirou como tirou, porque Ele tem propósito na tua vida. O propósito é de Deus, não é do pastor. Os planos são de Deus, não é do pastor. Os projetos é de Deus. Você está incluso neste projeto. A reconciliação. Eu quero me encerrar logo, porque o mundo se reconcilia através de Jesus. A irmã dele cantou um hino cristocêntrico: só Jesus. E quando Jesus vai falar Jesus, Jesus, a igreja fala: esse é o meu Cristo, esse acredita em mim, esse confia em mim, esse me chama pelo meu nome, esse me respeita, e ele vê valor que eu não tenho, ele vê coisa que eu não vejo. E Jesus fala: levanta, ó Levi, que é Mateus, tu está o dia inteiro aí, Levi, tu está atrás de cá, tu está atrás até mesmo de trabalho na alfândega. Olha, vem comigo, Levi, eu te vi, Levi, vem comigo, Levi. Deus chamou a mim e chamou a você. Você é especial para Deus. Deus coloca a palavra na boca. Oh, Deus é aquele que usa, mas Ele só quer um coração quebrantado. A cruz também é aberta. É mais ou menos assim: Pai. E o que parou diante da cruz? A lei. A lei. Porque na lei, se você tivesse um sal,
fome, seus filhos com fome, e você fosse buscar lenha, você era morto. Que a lei era desse jeito, que a lei não salvava ninguém. Parou diante da cruz. Mas também a cruz, os braços abertos, significa também perdão. Jesus dizendo: eu estou aqui para te perdoar. Aconteça o que aconteça, aconteceu o que aconteceu, Jesus sempre tem uma palavra de perdão. Jesus sempre está pronto a nos perdoar. Quantas as vezes nós limitamos o nosso Deus, quantas as vezes nós nos achamos impossibilitados de fazer aquilo que Deus já nos ordenou. Mas eu quero te dizer, um justo morreu na cruz, e aquele justo, ele está vivo, está dizendo: a igreja do recanto é minha, eu comprei pelo meu sangue, é eu que cuido, é eu que zelo, é eu que alimento, é eu que uso, é eu que faço milagre. Deus quer fazer milagre nesta igreja. Deus quer transformar a pessoa que realmente se renda aos pés de Jesus e tenha compromisso com o Senhor. É muito triste. Nunca tive empresa, mas já me imaginou você trabalhando em uma empresa, você é contratado, entregou teu currículo, terá tudo que você sabe fazer. Na primeira semana você começa a trabalhar, e o chefe falou: olha, você vai trabalhar aqui nesse setor, você vai mexer aqui no computador, tal e tal. Você se acha o quê? Deus, muito obrigado, o Senhor abriu a porta, sou útil. Passa aquela semana, o mesmo dono te chama e fala assim: olha, eu tive lhe observando, a partir de hoje você vai vir para a empresa todos os dias, mas você vai ficar aqui sentado, você não precisa fazer nada, nós já estamos contratando os outros para fazer, e você cheio de talento, cheio de impulso, de habilidade, mas você é descartado. Passa uma semana, você gosta, dá risada, passa um mês, você começa a repensar, o medo começa a bater, recalcula os pensamentos e fala: será que você é mandado embora? De repente todo mundo trabalhando, somente você ali sentado, você vai se sentir como um nada, você vai se sentir como que não tem valor algum. Sabe por quê? Porque você tem o que tem, mas não está exercendo. Mesmo assim é na casa do Senhor. Tem muita gente, irmão, que é talentosa. Tem muita gente que é talentoso, mas só no culto que tem oportunidade. Mas para fazer a obra do Senhor direito, como deve ser, ainda está longe de agradar a Deus. É por isso que Deus tira da prisão, é por isso que Deus tira da rua, é por isso que Deus salva o violento. Sabe por quê? Porque Ele e você estamos como as ovelhas gordas. Meu Deus. Só reclamando. Não, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali. Filho e filha, Deus tem um pastor para cuidar da igreja. Não precisa você cuidar de nada. Cuida da tua vida espiritual, cuida do teu chamado. Não se deixa, vai cuidar daquilo que Deus te chamou. Orai, recibre, couve a série. Ore, couve a subir a barraça. Sobe a série. Orai, a série. O espírito maligno está trabalhando no coração, trazendo tristeza e conflito na tua vida espiritual. Mas Deus nesta manhã é o Deus o qual vê e só
assoma os corações, e Deus assopra no teu coração, e Deus assopra na tua mente, e você vai sair daqui hoje diferente. Você vai olhar para a igreja do Senhor e vai olhar com olhar de misericórdia. Você vai olhar para o teu irmão, você vai olhar para o teu pastor, você vai olhar para os obreiros como homens que é falho, mas você não precisa se alimentar da minha falha, se alimentar nesta manhã da palavra do Senhor, se alimenta desta palavra. Deus nunca usa um homem carnal. Deus nunca usa quem anda se dividindo, não sabe se vai para ali, não sabe se vai para aqui. Toma uma decisão hoje, porque Jesus na cruz do Calvário te deu um nome e te lavou com sangue. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo do Senhor, ainda tem coisa para sair, irmão, daqui. Ainda tem coisa espiritual para sair daqui. Tem coisa espiritual para sair do nosso meio. Deus não está, irmão. Deus não está aqui, mais uma vez eu repito, se agradando de muitas coisas da nossa vida. Vai tirando os ídolos, vai tirando o eu, vai tirando só eu sei, e vai somando nós. E quem opera é Ele. Deus continue abençoando a vida da igreja em nome de Jesus. Pastor Paulo, faz a leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, verso 23. 1 Coríntios 11, 23, assim. Entre glória da glória, tem aleluia, aleluia. Tem amém, diz amém. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciares a morte do Senhor até que venha. Portanto, quer que coma este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer e esperais uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém.